E se o homem mais poderoso da cidade reencontrasse, por acaso, a mulher que salvou sua vida anos atrás, sem nem saber que era ela? E se, nesse meio tempo, uma jovem tímida e cheia de segredos cruzasse o caminho dele, desencadeando uma rede de intrigas, rivalidades e descobertas inesperadas? Fica comigo até o final dessa história, o que começa com um mal-entendido, termina com uma reviravolta que vai te arrepiar. Não esquece de se inscrever no canal, isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar levando histórias emocionantes até você. Também deixe o seu like, que faz toda a diferença para o YouTube entender que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. Takahashi Ren era o tipo de homem que parecia intocável, dono de uma empresa bilionária no coração de Tóquio, sempre cercado por seguranças, segredos e uma aura fria que afastava qualquer um que tentasse se aproximar. Suas reuniões eram silenciosas e implacáveis, e seu olhar, afiado como lâmina. Havia um vazio constante por trás da imponência, um fantasma antigo que ele não comentava com ninguém, nem mesmo com seu fiel assistente. 5 anos antes, Ren havia sofrido um acidente quase fatal durante uma tempestade, caindo desacordado numa estrada afastada, e tudo que lembrava era de mãos pequenas segurando sua, e uma voz tremendo que dizia, vai ficar tudo bem. Desde então, ele nunca mais foi o mesmo. Procurava obsessivamente pela dona daquela voz, contratou investigadores, buscou hospitais, mas nada. A única pista era uma cicatriz em sua palma, e a sensação de que devia sua vida a alguém que desapareceu no tempo. Ren se tornará mais frio, mais focado, mais distante, até que, sem saber, o destino resolveu agir em silêncio. Em uma manhã chuvosa, enquanto olhava os currículos da nova rodada de entrevistas para sua empresa, seus olhos pararam em um nome simples. Aikawa Yui, 24 anos, tímida, formada em design, uma ficha comum, mas com uma letra à mão que lhe pareceu familiar. Ele ignorou a sensação, seguiu com o dia, mas algo naquela ficha ficou na sua mente, como um eco do passado. Sem saber que aquela candidata estava prestes a bagunçar sua vida inteira, Ren decidiu ir pessoalmente para aquela rodada de entrevistas, algo que ele nunca fazia. Mal sabia que naquele dia, veria os olhos que tanto procurou, e não reconheceria de imediato. Yui chegou à sede do grupo Takahashi com as mãos suando, o coração acelerado e os olhos baixos. Vestia uma camisa branca simples e uma saia preta comportada, o cabelo preso em rabo de cavalo e a voz quase não saía quando disse seu nome na recepção. Esperou em silêncio na sala com outros candidatos, todos mais confiantes, mais bem vestidos, mais preparados. Pensou em desistir, mas lembrou da mãe dizendo, você é capaz, minha filha. Quando seu nome foi chamado, ela levantou devagar, tropeçou de leve no tapete, pediu desculpas baixinho e entrou na sala de entrevistas onde estavam 3 executivos, incluindo Ren, que a observava em silêncio. Ela sentou, abaixou os olhos e respondeu com sinceridade. Falou da faculdade feita com bolsa, dos estágios curtos, das noites em claro estudando, da vontade de crescer, e enquanto falava, Ren sentia algo estranho no peito, como se aquela voz já tivesse sido ouvida antes. Yui terminou a entrevista com um sorriso tímido, agradeceu com uma reverência e saiu achando que tinha falhado, mas Ren permaneceu imóvel, encarando a cadeira onde ela esteve sentada, o eco daquela voz martelando sua cabeça, a mesma suavidade, o mesmo tremor gentil que o consolou anos atrás. Ele não falou nada aos colegas, mas pediu que mantivessem o currículo dela separado. Queria averiguar com calma, não sabia o motivo, mas sentia que havia algo naquela garota que o puxava, algo enterrado no tempo. Yui, por outro lado, voltou para casa achando que tinha perdido mais uma chance. Chorou sozinha no quarto, abraçada ao currículo dobrado, sem saber que o destino já estava agindo. Ren passou os dias seguintes revisando as entrevistas com frieza, recusava quase todos, até que quando viram o nome de Yui na pilha de rejeitados, ele interrompeu. Essa aqui, vamos chamar para um projeto temporário. Os colegas se entreolharam, mas obedeceram, afinal ninguém discutia com Ren. O nome dela foi riscado da lista de espera e transferido para o programa interno de designers juniores. Yui recebeu o e-mail com incredulidade, leu 5 vezes antes de acreditar, e quando contou para a mãe, chorou no colo dela, sorrindo, como se um sonho tivesse atravessado a janela e pousado na sala. Chegou no primeiro dia com um vestido vermelho simples, presente da avó, e um olhar de quem queria desaparecer entre os móveis, mas logo foi chamada por uma supervisora que a apresentou à equipe. Todos pareciam distantes, frios, e ela apenas sorria, tímida, respondendo com acenos e agradecimentos suaves. Ren a observava de longe, sempre calado, intrigado com a forma como ela andava, falava, olhava o mundo. Havia algo dolorosamente familiar, mas ele ainda não conseguia ligar os pontos, apenas ficava em silêncio toda vez que ela entrava na sala. Os dias se tornaram rotina,
Yui trabalhava com dedicação, era meticulosa, criativa, e apesar da timidez, conquistava respeito aos poucos, não falava muito, mas sua arte dizia tudo. Um dia, esbarrou sem querer com Ren no corredor, os papéis caíram, ela se abaixou, pediu desculpas apavorada, ele disse, tudo bem, e quando tocou a mão dela para entregar uma folha, sentiu um arrepio. A cicatriz na palma da mão dela era pequena, mas visível, e Ren congelou por um instante, o coração batendo descompassado, algo dentro dele começando a gritar. Ren voltou para a sala de reuniões, mas não conseguia mais prestar atenção em nada, os números no telão viraram borrões, a voz dos diretores se tornava ruído de fundo, e só conseguia lembrar da cicatriz na mão de Yui, a mesma marca que ele viu naquele dia, quando estava deitado no chão frio e alguém segurava sua mão ensanguentada. Ele se trancou no escritório e mandou buscar os registros antigos da clínica onde foi atendido depois do acidente. Procurava qualquer pista, qualquer nome, qualquer coisa, mas os papéis estavam incompletos, e a identidade da mulher que o salvou seguia um mistério. Enquanto isso, Yui seguia a vida com simplicidade, morava num apartamento pequeno com a mãe doente, dividia o tempo entre o trabalho e os cuidados em casa, e mesmo exausta, sorria com doçura, escondia a tristeza por trás dos olhos baixos. Ninguém ali sabia o que ela tinha vivido, nem o que havia feito no passado, nem que havia sido ela quem encontrara Ren desmaiado naquela estrada, que o arrastou sozinha até um abrigo improvisado e ligou para o socorro com mãos trêmulas. Ela nunca contou para ninguém, achava que não importava, que só tinha feito certo, e quando viu o nome dele meses depois nos jornais, sentiu o coração acelerar, mas se calou, com medo de não ser acreditada. Agora trabalhava para ele, sem que ele soubesse, e cada vez que o via nos corredores, o peito apertava, a lembrança voltava, mas sua timidez a impedia de dizer qualquer coisa. Ren, por sua vez, começou a investigar Yui discretamente, mandou verificar registros escolares, cruzar datas, buscar hospitais próximos da área do acidente, e tudo começava a apontar na direção dela. A dúvida o consumia, e o desejo de confirmar aquilo deixava inquieto, até que decidiu olhar nos olhos dela de verdade. Em uma manhã qualquer, Ren apareceu na sala de design sem aviso, os funcionários congelaram, mas ele apenas disse, quero acompanhar o progresso de perto. Sentou-se em uma mesa afastada e observava tudo com um olhar atento, mas o foco era claro, Yui. Ela ficou visivelmente desconfortável, gaguejava ao falar, tropeçava nos papéis, mas tentava manter a compostura, e aquilo intrigava ainda mais, como alguém podia ser tão transparente e tão fechada ao mesmo tempo. Quando se aproximou dela, notou que a voz dela tremia de leve, e que suas mãos sempre se mexiam quando estava nervosa, detalhes que ele lembrava vagamente da voz que o acalmou na pior noite da sua vida. Ele passou a chamá-la com mais frequência para reuniões, revisões, tarefas diretas, queria observá-la de perto, ouvir a voz, ver os gestos, e cada vez mais sentia que era ela. Em uma dessas reuniões, ela deixou cair um caderno de anotações e ele o pegou antes dela. Viu um desenho feito à mão com a cena de uma estrada, chuva e um corpo caído, e ele sabia, aquilo era real. Yui puxou o caderno com pressa, envergonhada, dizendo, é só um esboço, e saiu quase correndo da sala, deixando Ren em choque. Ele sabia agora que era ela. Mas por que ela não dizia nada? Por que se escondia? Por que nunca apareceu nesses 5 anos? Ren ficou dias pensando em como abordar o assunto, não queria assustá-la, nem invadir seu espaço, mas precisava saber a verdade, precisava ouvir dela, confirmar o que já sentia no fundo da alma. Tentou chamá-la para conversar, mas ela sempre dava um jeito de escapar, dizia que estava ocupada, que precisava entregar algo, que não era o momento, e ele respeitava, mas se consumia por dentro. Começou a aparecer com mais frequência no setor dela, falava com os colegas, dava conselhos, mas sempre terminava com um olhar fixo nela, tentando entender o que se passava por trás daqueles olhos tímidos. Enquanto isso, a empresa recebia uma nova contratação, Nakamura Reina, designer talentosa, segura, extrovertida, que rapidamente chamou a atenção de todos, inclusive de Ren, não pela aparência, mas pela audácia. Reina percebeu o interesse de Ren por Yui e se incomodou, passou a fazer de tudo para aparecer, fazia elogios exagerados, provocava sorrisos forçados, mas Ren parecia distraído, os olhos sempre buscando algo mais simples. Yui, por sua vez, se retraía ainda mais, sentia-se invisível, e mesmo sem saber que Ren a investigava, sentia o peso da proximidade, e o medo de ser descoberta paralisava. Ren, sentindo-se pressionado pela dúvida e pelo silêncio de Yui, decidiu agir de forma diferente, deixou de tentar forçar conversas e passou a observar a distância, até que um dia, a viu chorando discretamente no jardim da empresa,
sentada sozinha sob uma cerejeira, escondendo o rosto no caderno de esboços. Aquilo doeu mais do que ele imaginava. No dia seguinte, ele deixou um bilhete em sua mesa com uma letra elegante. Aceitaria jantar comigo? Apenas para conversar. Yui ficou pálida ao ler, olhou em volta assustada e guardou o bilhete na bolsa. Passou o dia inteiro com as mãos trêmulas, sem saber o que responder. No fim, escreveu um sim minúsculo num post-it e deixou em sua porta antes de ir embora. Na noite marcada, apareceu usando um vestido vermelho simples, com um lenço de lã nos ombros e os olhos mais assustados que nunca. Ren a recebeu em um restaurante reservado, afastado do centro, e foi o primeiro a falar. Você estava naquela estrada há 5 anos, não estava? Yui congelou, abaixou os olhos, tentou negar, mas as lágrimas a entregaram, e ele disse, eu sabia. Ela então contou tudo, com a voz baixa, disse que era apenas uma estudante assustada, que viu o corpo na chuva e não podia ignorar, que tentou esquecê-lo, mas nunca conseguiu, e que quando viu na empresa, ficou em choque. Ren ouviu em silêncio, os olhos marejando pela primeira vez em anos, segurou a mão dela com cuidado e disse, você salvou minha vida. E agora está mudando ela de novo. Yui tentou sorrir, mas chorou mais ainda, aliviada por finalmente ter dito a verdade. Os dois ficaram ali por horas, dividindo silêncios e olhares, como se o tempo tivesse parado só para eles. Depois daquela noite, algo mudou entre os dois. Ren se tornará mais presente, mais calmo, aparecia no setor dela sem avisar, mas agora com um sorriso leve no rosto, perguntava sobre os desenhos, sobre os projetos, e às vezes apenas deixava um café na mesa dela. Yui, apesar da timidez, começou a se abrir aos poucos, falava baixo, mas com mais firmeza, sorria mais, e os colegas passaram a notar a mudança. Os boatos começaram a circular nos corredores, mas ela não se importava. Pela primeira vez, sentia que estava sendo vista de verdade. Reina, ao perceber o clima entre eles, ficou furiosa, tentava provocar Yui com piadas e olhares, mas nada abalava a conexão que crescia em silêncio. Ren não dava espaço para fofocas, e sempre que alguém insinuava algo, ele respondia com um olhar que encerrava o assunto. Num fim de semana, Ren convidou Yui para visitar uma galeria de arte moderna. Ela hesitou, mas aceitou. Vestiu novamente o vestido vermelho, o mesmo que usou no jantar, e quando ele a viu, disse, você fica linda em vermelho. Ela corou, abaixou a cabeça, mas sorriu. Passaram a tarde inteira caminhando, conversando sobre tudo, e mesmo com as diferenças, havia uma sintonia inexplicável entre eles. Ele sentia paz perto dela, como se finalmente pudesse respirar sem pensar em lucros, prazos ou números. Ela, por sua vez, se sentia segura ao lado dele, como se o mundo deixasse de ser tão pesado. A aproximação entre Ren e Yui começou a incomodar gente poderosa dentro da empresa, principalmente Reina, que sempre se viu como futura senhora Takahashi. Ela decidiu agir pelas sombras, usando sua influência para manipular relatórios, prejudicar projetos que envolviam Yui e até espalhar mentiras entre os superiores. Em uma manhã de segunda, Yui foi chamada pela diretoria e acusada de ter plagiado um design apresentado por outro time. Ela ficou em choque, sem conseguir se defender, tentou explicar, mas os documentos haviam sido adulterados, e tudo apontava para ela. Ren, ao saber da acusação, interrompeu a reunião imediatamente, exigiu a presença de todos, e em um discurso firme, disse, se ela cair, eu caio com ela. Aquilo chocou os diretores, e enquanto todos murmuravam, ele mandou investigar a fundo a origem dos arquivos. Dias depois, descobriram que Reina havia usado senhas de um assistente para acessar o sistema e alterar os arquivos. Ren a confrontou pessoalmente, sem levantar a voz, apenas disse, você está demitida. Aqui, jogamos limpo. Reina saiu humilhada, mas com os olhos cheios de ódio, prometendo vingança. Yui, devastada com o susto, agradeceu a Ren com lágrimas nos olhos. Ele apenas respondeu, eu nunca vou deixar ninguém te machucar. Com o escândalo superado, Ren e Yui se aproximaram ainda mais. Ele passou a visitá-la depois do trabalho, levava flores, livros de arte, desenhos antigos dele mesmo, e dizia, acho que estou redescobrindo quem eu era antes de tudo isso. Uma noite, enquanto caminhavam sob as luzes de uma ponte, Yui escorregou e ele a segurou pela cintura. Os olhos se encontraram, os rostos se aproximaram, mas ela desviou, tímida, dizendo, desculpa. Ele sorriu, não tem pressa. Eu espero. Ela olhou para ele com um brilho tímido, e pela primeira vez, tocou o rosto dele com carinho, dizendo, você não precisa ser forte o tempo todo. Ren fechou os olhos e segurou a mão dela, sentindo que finalmente tinha onde descansar o coração. Yui começou a desenhar um quadro novo, inspirado nele,
com cores suaves e sombras fortes, algo que mostrava a complexidade que ele escondia, e quando mostrou a ele, ele ficou em silêncio por longos minutos. Depois disse: "Esse é o melhor retrato de mim que alguém já fez." E ali, sem beijos, sem declarações, mas com olhos e mãos entrelaçados, os dois entenderam que já estavam juntos, mesmo sem nomear. Ren começou a sonhar com aquela noite na estrada, os flashes voltavam em detalhes. A chuva forte, a dor, a mão pequena segurando a sua, e agora, o rosto de Yui completava a cena. Acordava suado, mas com o coração aquecido, como se finalmente tivesse encontrado a peça que faltava. Decidiu visitar o local do acidente com ela, chamou Yui para uma viagem curta dizendo que precisava mostrar algo importante. Ela hesitou, mas foi, levou um caderno de esboços e ficou em silêncio durante quase toda a viagem. Chegaram ao trecho da estrada cercado por árvores, e Ren parou o carro, desceu, respirou fundo e disse: "Foi aqui que você me salvou." Ela baixou a cabeça, os olhos marejando. Ele se aproximou, pegou sua mão com cuidado e completou: "Você não tem ideia do que isso significou para mim." Ela então tirou do bolso um envelope antigo. Dentro havia um pedaço de tecido manchado de sangue e uma foto do carro destruído, guardados por anos, como se fossem tesouros de dor e gratidão. Ren segurou o envelope e chorou. Coisa rara, coisa esquecida, coisa humana. Abraçou Yui com força e sussurrou: "Agora tudo faz sentido." Voltaram para a cidade com silêncio preenchido por paz, e quando chegaram, ele disse: "A partir de hoje, você não é mais só uma funcionária, você é parte de mim." Apesar da aproximação, Yui sentia medo, não medo dele, mas de tudo que o cercava, da mídia, das intrigas, da diferença de mundos entre eles. Andava mais tensa, se sentia deslocada nos eventos, nos ambientes luxuosos, nos jantares onde tudo era feito de silêncio e regras. Numa noite, Ren a levou para uma reunião de gala. Ela usou um vestido vermelho que sua mãe costurou à mão. Era simples, mas cheio de beleza. Ele a olhou e disse: "Você está perfeita." Mas ao chegar no evento, os olhares a perfuravam, cochichos surgiam a cada passo, e mesmo de mãos dadas com ele, ela sentia que não pertencia àquele lugar. Ren percebeu, levou-a para o jardim do salão e perguntou: "Você quer mesmo estar aqui?" Ela balançou a cabeça em silêncio. Ele sorriu e disse: "Então vamos embora." Saíram no meio do evento, pegaram comida de rua e sentaram num banco da praça. Ele comeu com as mãos e disse: "Isso sim é um jantar de verdade." Ela riu como não ria há tempos, e ali, naquela simplicidade, se sentiu mais amada do que em qualquer salão dourado. Mas o medo ainda vivia dentro dela, sussurrando que talvez não fosse suficiente para ele, que o mundo deles era grande demais para caberem juntos. Reina, que havia sido demitida, reapareceu na mídia dias depois com um escândalo forjado, dizendo que foi assediada por Ren e que havia provas. Apresentou fotos editadas e mensagens falsas, e a internet explodiu. A empresa entrou em crise, os investidores começaram a pressionar, os jornais estamparam manchetes e Yui, ao ver tudo aquilo, ficou em choque. Ren tentou acalmá-la, disse que os advogados resolveriam, que era só uma jogada suja, mas ela estava apavorada, achava que ele ia cair, que tudo ia desmoronar. Mesmo assim, ficou ao lado dele, em silêncio, segurando sua mão nos bastidores, dizendo: "Vai passar." E passou. Uma perícia digital revelou a farsa. Reina foi exposta, processada, e desapareceu da mídia, mas a marca da humilhação ficou. Ren se fortaleceu, mas mudou, ficou mais duro com a imprensa, mais seletivo com sócios, mais protetor com Yui. Ela se culpava por ele estar sofrendo por causa dela, mas ele dizia: "Eu passaria por 1000 escândalos se fosse para te manter comigo." Yui começou a ser seguida por um homem misterioso. Percebeu que alguém observava seu prédio, a loja da mãe, e um dia encontrou um bilhete em sua mochila com letras recortadas dizendo: "Você não merece ele." Ficou apavorada, contou para Ren, que colocou seguranças ao redor dela, mas mesmo assim, ela dormia mal, acordava com medo. Descobriram que se tratava de um ex-namorado do passado, um homem ciumento e agressivo que ela havia denunciado anos antes, e que agora, ao ver seu rosto nos jornais ao lado de Ren, havia surtado. Ren foi atrás dele pessoalmente, mas Yui o impediu. "Não quero vingança, só quero paz." Então acionaram a justiça, e com a ajuda de uma amiga advogada, conseguiram uma medida protetiva. O homem foi preso semanas depois por tentativa de invasão. Yui, ainda assustada, começou a fazer terapia, e Ren acompanhava de longe, respeitava seu espaço, mas dizia todos os dias: "Você está segura agora." Numa noite fria, Yui dormiu no apartamento de Ren. Ele a recebeu com chá quente, cobertores e o sorriso mais calmo do mundo.
colocaram um filme antigo e ficaram abraçados no sofá. Quando ela adormeceu em seu ombro, ele a carregou até o quarto com cuidado, cobriu com um cobertor grosso e ficou observando o sono dela como quem observa o nascer do sol. Pela manhã, ela acordou com cheiro de café e música baixa tocando, saiu do quarto e o viu na cozinha de avental, rindo de si mesmo. Espero que sobreviva ao meu café. Ela riu, abraçou por trás e disse: esse é o melhor café que eu já senti. Ficaram ali, em silêncio, o tempo parando, os corações batendo juntos. Aquela foi a primeira noite que dormiram juntos, não no sentido carnal, mas no sentido mais profundo de entrega, confiança e afeto. E foi ali que Yui percebeu que ele não era o homem poderoso dos jornais, era apenas Ren, o homem que ela salvara um dia e que agora a salvava todos os dias em silêncio. Gen, irmão mais novo de Ren, retornou do exterior após anos afastado, era impulsivo, carismático e o oposto do irmão, nunca ligou muito para negócios, mas ao ver a mudança em Ren, quis entender o motivo. Conheceu Yui num almoço em família e ficou imediatamente encantado, mas não de forma amorosa, e sim admirado com a calma que ela transmitia. Você é o motivo do meu irmão estar diferente, disse ele sorrindo. Ele ficou até mais humano. Yui corou e não sabia o que responder, apenas riu de leve. Gen começou a visitar a sede da empresa e perceber os olhares atravessados de alguns membros do conselho, que não aceitavam a presença constante de Yui ao lado de Ren. Ele chamou o irmão para conversar e disse: se vai ficar com ela, precisa deixá-la forte. O mundo aqui dentro não perdoa a fragilidade. Ren pensou nisso por dias, e então propôs que Yui fizesse um curso internacional de design, com tudo pago, como uma forma de fortalecê-la. Yui hesitou, não queria ficar longe, mas ele disse: é só um tempo. Eu espero. E estarei aqui quando você voltar. Ela aceitou, com o coração apertado, mas cheia de gratidão, e partiu com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de amor. Yui foi para Milão, cidade dos sonhos, onde respirava arte, moda e novas possibilidades, mas sentia falta de Ren todos os dias. Trocavam mensagens, chamadas, mas a saudade era constante. Nas noites frias, ela desenhava pensando nele, em tudo que viveram, no silêncio dos olhares, no calor dos abraços. Ren, por sua vez, se dedicava ao trabalho, mas sempre dormia com o celular ao lado, esperando boa noite dela. Ele sentia que algo dentro dele se aquietava quando ouvia a voz dela, como se o caos do mundo sumisse por alguns minutos. Durante esse tempo, os acionistas pressionavam por um casamento arranjado, por alianças corporativas, mas ele dizia: meu coração já tem dona. Os boatos cresciam, as redes sociais tentavam manchar o nome de Yui, dizendo que ela era interesseira, que sumiu após conseguir dinheiro, mas Ren ignorava tudo. Ela vai voltar. E quando voltar, será minha sócia, minha parceira, minha esposa. 2 meses depois, Yui retornou com um novo brilho no olhar, o cabelo um pouco mais curto, o andar mais firme, mas a timidez ainda viva nos olhos. Ren foi buscá-la no aeroporto com um buquê de lírios e disse: você está mais linda do que nunca. Ela chorou no abraço, o corpo tremendo de saudade. Os dois riram no meio do saguão, indiferentes aos olhares. Naquela noite, ele preparou um jantar caseiro, colocou velas e uma playlist de jazz. Yui usou seu vestido vermelho preferido e ele disse: eu esperei por você como quem espera o nascer do sol. Jantaram sorrindo, e depois da sobremesa, ele a levou até a varanda, ajoelhou com uma caixinha na mão e disse: quer ser minha mulher? Yui ficou sem ar, levou as mãos ao rosto e sussurrou: eu pensei que você nunca ia perguntar. O anúncio do noivado foi feito numa coletiva de imprensa para investidores. Todos esperavam Ren sozinho, mas ele apareceu de mãos dadas com Yui, e disse: essa é a mulher que salvou minha vida e com quem quero viver o resto dela. Os fotógrafos enlouqueceram, os boatos se dissiparam como fumaça e os acionistas não tiveram escolha senão aplaudir. Yui ficou em silêncio o tempo todo, segurando a mão dele com força, o coração batendo como nunca, mas por dentro, sentia orgulho de quem se tornará. Na entrevista, ela disse apenas uma frase: não importa o que digam, eu sei quem eu sou. E ele também sabe. A resposta viralizou. Milhares de mulheres a admiraram, disseram que ela era inspiração, e sua história foi destaque em revistas de design e empreendedorismo. Yui foi promovida a diretora criativa da nova linha de produtos da empresa. Agora criava com liberdade, liderava reuniões, ainda com a voz baixa, mas com a cabeça erguida. Ren ficava ao fundo, assistindo com admiração, não se metia, apenas dizia depois: você foi perfeita. A sede ganhou um novo ambiente inspirado por ela,
com plantas, cores claras e um mural onde os funcionários podiam deixar frases motivacionais, o ambiente se transformou. Yui dizia: o trabalho também precisa ser gentil. O conselho ficou dividido, mas Ren foi firme. O mundo precisa de mais gente como ela. E assim, a empresa começou a florescer por dentro também. Apesar das conquistas, a diferença entre seus mundos ainda causava tensão. Numa reunião com empresários estrangeiros, Yui foi ignorada. Mesmo sendo a mente por trás do projeto, ela ficou abalada. Ren a defendeu na hora, mas percebeu o quanto o mundo ainda era cruel com mulheres tímidas e fora dos padrões. Em casa, Yui chorou sozinha, disse que talvez fosse um erro ter assumido aquele cargo, e Ren respondeu: não é você quem precisa mudar. É o mundo. Ela abraçou com força, e ele prometeu: eu vou abrir espaço com você. Nem que tenha que derrubar paredes. Entre os novos investidores, surgiu Hoshino Kaori, uma mulher elegante, poderosa e extremamente ambiciosa. Viu em Yui uma ameaça à imagem de Ren e começou a se infiltrar nos círculos de poder. Disse em entrevistas: Yui tem bom gosto, mas falta pulso. Ren ignorou no começo, mas quando Yui começou a receber mensagens anônimas dizendo que ela era um empecilho para a ascensão de Ren, ele mandou investigar. Descobriram que Kaori estava por trás de uma campanha interna para afastar Yui da presidência da marca criativa, mas ao invés de retaliar com o escândalo, Yui pediu para conversar pessoalmente com Kaori. Yui chegou na sala de Kaori com um vestido vermelho de corte elegante, os olhos firmes apesar da voz ainda suave, sentou-se e disse: eu não sou sua inimiga. Mas se você continuar me tratando como uma, eu vou mostrar que uma mulher gentil também sabe lutar. Kaori ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu e disse: você tem mais coragem do que eu imaginei. A tensão diminuiu, e ali nasceu um respeito silencioso entre duas mulheres muito diferentes. Ren ficou orgulhoso, e ao saber do que Yui fez, disse: você me representa mais do que qualquer contrato. A mãe de Yui, que estava doente há anos, piorou de repente, e os médicos disseram que era questão de semanas. Yui passou a visitá-la todos os dias, levando flores, desenhando ao lado da cama, lendo livros antigos. Numa tarde, a mãe segurou sua mão e disse: você é o orgulho da nossa família. Só te peço uma coisa: seja feliz. Mesmo sem mim. Yui chorou, disse que ainda precisava dela, e a mãe sorriu: você já tem força suficiente. Você é luz, minha filha. Naquela noite, a mãe partiu, e Yui sentiu o chão sumir. Yui ficou o dia sem sair de casa, sem comer, sem sorrir. Ren respeitou o tempo dela, ficou ao lado, segurando sua mão, dormindo no sofá, cozinhando mesmo sem saber. Um dia, entrou no quarto e a encontrou sentada, com o desenho da mãe na mão. Disse: vou seguir por ela. E por mim. E sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Ren a abraçou com força e disse: você é a mulher mais forte que eu já conheci. E naquela dor, nasceu ainda mais amor. A perda da mãe deixou um vazio imenso em Yui, mas não apagou a luz que ela havia deixado, pelo contrário, fez florescer ainda mais a coragem que existia dentro dela. Nos dias que se seguiram, Yui retornou ao trabalho vestindo um suéter vermelho e os olhos cheios de silêncio, mas quem olhava com atenção via firmeza por trás da dor. Ren organizou uma pequena homenagem na empresa, com flores no jardim interno e uma placa com o nome da mãe de Yui gravado ao lado da cerejeira, onde ela costumava sentar para desenhar. Ao ver aquilo, Yui chorou, não de tristeza, mas de gratidão, e disse: você entende meu coração. Os funcionários, que antes a viam apenas como a noiva do CEO, passaram a olhar com respeito verdadeiro, viram nela alguém forte, resiliente e inspiradora. Numa reunião importante, onde decidiram o futuro da linha criativa, foi ela quem conduziu tudo com clareza e doçura, e ao final, recebeu aplausos sinceros. Naquela noite, Ren a levou para o terraço do prédio, com luzes penduradas e comida caseira encomendada do restaurante favorito dela, e ali, olhando as luzes da cidade, ele disse: você é minha líder. Não só no amor, mas na vida. Pouco tempo depois, decidiram oficializar o casamento, não em um salão pomposo ou festa milionária, mas em uma cerimônia pequena, rodeados apenas pelas pessoas que realmente importavam. A notícia foi divulgada com uma foto dos dois na varanda de casa, Yui de vestido vermelho simples, descalça, e Ren sorrindo com os olhos fechados enquanto ela segurava seu rosto. A internet reagiu com surpresa e admiração. Milhares de pessoas repostaram, dizendo que era o casal mais humano do mundo dos negócios. Enquanto isso, os preparativos eram feitos com delicadeza, Yui cuidava de cada detalhe,
desenhou seu próprio convite, escolheu flores do campo e mandou fazer alianças com a frase: "Nos encontramos no tempo certo." No dia do casamento, o céu estava nublado, mas assim que Yui entrou com seu vestido vermelho bordado à mão, os raios de sol romperam as nuvens, como se até o céu a estivesse abençoando. Ren a esperava com os olhos cheios de lágrimas, e quando ela se aproximou, disse: "A partir de hoje, eu não sou mais sozinho." O beijo foi simples, mas eterno, e naquela tarde, duas almas quebradas se tornaram inteiras. Em vez de destinos luxuosos, escolheram um chalé no interior do Japão, rodeado por montanhas e árvores antigas, onde não havia sinal de celular, apenas o som do vento e o cheiro de madeira. Passaram os dias cozinhando juntos, desenhando, rindo de lembranças antigas, lendo cartas que escreveram um pro outro em segredo. Cada noite, sentavam em frente à lareira com chá quente, e Yui, com a cabeça no ombro dele, dizia: "Isso é tudo que eu sempre quis." Ren aproveitava cada segundo como se fosse o último, porque sabia que momentos assim eram raros, preciosos, e não se compravam com dinheiro algum. Numa das noites, ele disse: "Se o mundo lá fora explodisse agora, eu não me importaria, desde que você estivesse aqui comigo." Ela respondeu com um beijo na testa e lágrimas nos olhos. Ao voltarem, mais unidos do que nunca, prometeram que manteriam essa simplicidade mesmo em meio ao caos do cotidiano, e começaram a planejar algo novo, um projeto social. Ren cedeu um dos andares da empresa para Yui criar uma ONG voltada a jovens artistas de baixa renda, onde pudessem aprender design, moda, ilustração e encontrarem um caminho fora das ruas. Yui se envolveu pessoalmente em cada etapa, visitava escolas públicas, falava com mães, acolhia meninas tímidas como ela um dia foi, e dizia: "Você pode. Só precisa de um espaço." O projeto cresceu rapidamente, e em menos de um ano, dezenas de jovens já tinham seus trabalhos publicados, outros conseguiram bolsas em universidades, e alguns passaram a trabalhar na própria empresa de Ren. Um deles, Hiroshi, um garoto órfão de 16 anos, disse em uma entrevista: "A senhora Yui me deu motivo para levantar da cama." A ONG virou referência no país, e Yui era convidada para palestras, mas continuava com os mesmos olhos baixos, a mesma fala suave, nunca buscava aplausos, apenas resultados reais. Ren a via trabalhar com brilho nos olhos e pensava: "Ela é mais CEO do que eu jamais fui." Mas onde há luz, há também sombras, e um antigo rival dos negócios de Ren, Fujimoto Daiki, começou a se incomodar com a visibilidade que o casal alcançava, não só nos negócios, mas também no coração do povo. Fujimoto passou a espalhar boatos, subornar funcionários e infiltrar espiões dentro da empresa, tentando sabotar projetos e provocar instabilidade nas ações. Ren percebeu a movimentação, mas decidiu agir com paciência, enquanto fortalecia os bastidores com aliados leais. Yui, por sua vez, sentia o clima pesado, mas não deixava a pressão abalar seu trabalho. Dizia: "O que é verdadeiro resiste." Num jantar reservado, Ren a alertou: "Estamos sendo cercados. Mas não tenham medo. Eu sou o escudo de vocês." Yui o olhou com ternura e disse: "E eu sou sua luz. Quando a escuridão vier, olhe para mim." Foi num fim de tarde cinzento que veio o golpe. Um executivo de confiança, amigo de infância de Ren, vazou informações sigilosas da empresa em troca de propina de Fujimoto, e de repente, os jornais estavam recheados de dados confidenciais, segredos de mercado e mentiras distorcidas. A empresa sofreu uma queda brusca na bolsa, investidores ficaram furiosos, conselheiros exigiam a saída imediata de Ren da presidência. Yui segurou a mão dele na sala de reuniões e disse: "Eles não conhecem você. Mas eu conheço. E vou lutar ao seu lado." Ren então convocou uma coletiva de imprensa, não com advogados nem porta-vozes, mas com Yui ao lado, e expôs toda a verdade, inclusive assumindo falhas administrativas e dizendo: "Prefiro errar tentando proteger o que acredito do que acertar traindo meus valores." O público aplaudiu, e a credibilidade foi restaurada pouco a pouco, mas a cicatriz da traição deixou marcas profundas. Certa manhã, enquanto ia visitar a ONG, o carro de Yui foi atingido por um caminhão em alta velocidade. Foi tudo muito rápido, o som do impacto, os vidros estilhaçando, os gritos abafados. Ren recebeu a ligação e foi direto para o hospital, o mundo girando, o peito travado, e quando viu Yui inconsciente numa maca, com sangue no rosto e o vestido vermelho rasgado, sentiu o chão desaparecer. Os médicos disseram que ela estava estável, mas havia risco de fratura na coluna, e precisaria de tempo e cuidado. Ele passou dias ao lado da cama dela, sem sair, segurando sua mão, lendo seus cadernos, dizendo:
fica comigo, por favor. Quando ela finalmente abriu os olhos, sussurrou, você está aqui. E ele respondeu, sempre estive. Sempre estarei. Os dias que se seguiram foram difíceis. Yui teve que reaprender a andar, sentia dores, fraquezas, mas não perdia o sorriso. Dizia, já venci coisas piores. Ren transformou o quarto do hospital num ateliê, colocou telas, tintas e até plantas, tudo para que ela não se sentisse presa. Amigos da ONG vinham visitá-la, os funcionários deixavam cartas e flores, e a empresa funcionava em silêncio, como um relógio movido pelo amor. Uma noite, ela olhou para Ren e disse, se um dia eu não conseguir andar, você ainda vai me amar? Ele ajoelhou-se diante da cama, segurou o rosto dela e respondeu, se um dia você não lembrar meu nome, ainda assim vou estar aqui. Meses depois, Yui voltou a andar, devagar, com passos curtos, mas cada passo era uma vitória, uma explosão de coragem, e quando cruzou a porta da empresa pela primeira vez, foi recebida com flores e aplausos. Ren preparou uma surpresa, um mural de fotografias dos alunos da ONG com a frase Você nos deu asas. Ela chorou tanto naquele dia que mal conseguiu falar. Decidiram tirar férias, sumir do mundo por 2 semanas e viajar pelo Japão de trem, dormindo em hospedagem simples, comendo ramen em barraquinhas e dormindo abraçados sob o som da chuva. Ren disse, esse é o tipo de riqueza que ninguém pode roubar. Ao voltarem, decidiram mudar o rumo de tudo, abriram uma nova fundação voltada a causas sociais, com metade dos lucros da empresa destinados a projetos de educação e saúde, e o nome dela era simples, Fundação Aikawa, homenagem ao nome que salvou Ren. Yui passou a ser chamada carinhosamente de a Senhora da Esperança nos jornais, e mesmo assim, ainda andava de metrô, tomava chá com os alunos da ONG e desenhava no jardim da empresa. Ren, agora mais maduro, disse em um evento, o mundo dos negócios me deu dinheiro, mas foi o amor que me deu propósito. E ali, aplaudidos de pé, estavam os dois, não mais como CEO e funcionária, mas como 2 vidas que se encontraram no momento certo. Quando tudo parecia estar entrando nos eixos, uma nova ameaça surgiu, silenciosa, mas letal. O nome era Kenjiro Sato, um bilionário recém-retornado ao Japão, dono de um império digital que crescia rápido e com fama de devorar concorrentes sem piedade. Diferente de Fujimoto, que agia pelas sombras, Kenjiro era direto, brutal, falava em público que os métodos de Ren estavam ultrapassados, que ele havia se amolecido por conta de romances e que sua empresa logo seria engolida pela nova era. Ren, no começo, ignorou, achava que era só mais um querendo chamar atenção, mas logo percebeu que não era blefe. Clientes começaram a migrar, ações caíram discretamente, funcionários estavam sendo assediados por propostas irresistíveis, e os jornais começaram a soltar manchetes sutis comparando os dois. Yui, ao ver isso, sentiu o frio na espinha, não pelo medo de perder dinheiro, mas pela sensação de que estavam tentando destruir o que eles haviam construído com tanto suor e alma. Uma noite, ela disse, ele não quer só derrubar sua empresa, ele quer te apagar. Ren a olhou em silêncio e respondeu, então é hora de lembrar quem eu sou. E assim começou uma nova guerra, não só de negócios, mas de princípios, onde o amor seria mais uma vez posto à prova, porque Sato estava disposto a jogar sujo, inclusive tentando atingir Yui. Kenjiro Sato era calculista, e ao perceber que Yui era o coração da força de Ren, decidiu atingi-la onde mais doía. Mandou um dossiê falso para os jornais com supostos escândalos do passado dela, documentos editados, fotos montadas, depoimentos pagos, tudo montado para sujar a imagem de uma mulher que até então era tida como símbolo de humildade e superação. As redes sociais explodiram, hashtags maldosas se espalharam, e por mais que muitos defendessem Yui, o estrago emocional estava feito. Ela se trancou em casa, desligou o celular, chorou como não chorava desde a morte da mãe, sentia-se suja, invadida, injustiçada, e mesmo com Ren ao seu lado dizendo, eu sei a verdade, nada mais importa, ela começou a se afastar. Não queria ser um peso, não queria ser o motivo da destruição do que ele construiu, pensou até em sair do país, em sumir, mas Ren foi firme, você não vai a lugar nenhum. Vamos vencer isso juntos. Mesmo assim, ela começou a se isolar, a deixar de ir à empresa, a recusar convites, até que numa noite chuvosa, Ren entrou no quarto e disse, se você for embora, eu vou com você. Mas se você ficar, eu prometo que esse pesadelo vai virar força. Ela o abraçou com o corpo tremendo e pela primeira vez em dias, dormiu em paz, porque no fundo sabia, só vencem os que não desistem. Para combater os ataques de Sato e restaurar a imagem de Yui, Ren teve uma ideia ousada, produzir um documentário contando a história real dela, desde a infância humilde,
passando pelos estudos, o salvamento na estrada, o começo na empresa, até o impacto social que causou com a ONG e os projetos de inclusão. Contrataram uma equipe de jornalistas respeitados, cinegrafistas discretos e roteiristas sensíveis, mas foi Yui quem contou cada capítulo com a alma, mesmo chorando em alguns trechos, mesmo tremendo em outros. Ela não escondeu nada, disse: se querem saber quem eu sou, então que vejam com os próprios olhos. O documentário, chamado A Mulher que Ele Escolheu, foi lançado no streaming com pouca expectativa, mas viralizou em menos de 48 horas, alcançando milhões de visualizações, ganhando elogios da crítica, do público e até de pessoas que antes a julgavam. A cena em que ela diz: eu não sou perfeita, mas meu amor é real, virou símbolo de resistência feminina. Jovens mandavam cartas dizendo que queriam ser como ela, e Ren, ao ver tudo isso, chorou sozinho no escritório, com o peito estufado de orgulho. Kenjiro Sato tentou desmentir, mas o mundo já havia escolhido um lado, e dessa vez, era o lado da verdade, da humildade, da luz. Após o documentário, o valor da marca cresceu como nunca antes, parcerias internacionais foram formadas, Yui foi convidada para palestras ao redor do mundo, mas recusava muitas delas, dizendo: ainda tenho muito a fazer aqui. Ren criou um novo selo na empresa chamado Projeto Aikawa, voltado a mulheres empreendedoras de origem humilde, e em um ano, mais de 300 negócios foram lançados com apoio e mentoria. A empresa voltou ao topo, não apenas pelo lucro, mas pelo impacto, e a história do casal passou a ser estudada em universidades de administração e psicologia, como exemplo de liderança humanizada. Yui foi capa de revistas, mas sempre com o mesmo sorriso tímido e a mesma frase estampada: eu só fiz o que meu coração mandou. Kenjiro Sato perdeu espaço, aliados e reputação, e no fim, saiu do país em silêncio, sem conseguir entender como a verdade, quando bem contada, tem mais poder do que qualquer ataque planejado. Yui e Ren comemoraram tudo com uma noite simples em casa, com yakisoba feito por ele e brigadeiro improvisado por ela. Riram, dançaram descalços na sala, e ali, mais uma vez, entenderam que amor de verdade não precisa de holofote, só de verdade. No auge da calmaria, Yui descobriu algo que mudou tudo mais uma vez: estava grávida. A notícia veio numa manhã qualquer, depois de sentir tontura e dores estranhas, foi ao médico sozinha, sem contar a Ren, e ao ver o resultado, ficou em choque, feliz, assustada, emocionada. Comprou uma caixinha, colocou dentro o teste positivo e um par de sapatinhos vermelhos, embrulhou com cuidado e deixou em cima da cama com um bilhete escrito à mão: nosso projeto mais importante está a caminho. Ren viu o pacote ao chegar, abriu devagar, e ao ler, caiu sentado na cama, os olhos cheios de água, as mãos trêmulas, e correu até ela, ajoelhou-se e beijou sua barriga, dizendo: você vai ter a melhor mãe do mundo. Os meses que se seguiram foram cheios de ansiedade, enjoos, ultrassons, chás de bebê e muita cumplicidade. Ele lia para o bebê toda noite, ela cantava canções de ninar que sua mãe cantava, e juntos, montaram um quarto com desenhos feitos à mão. Era o recomeço dentro do recomeço, a sementinha do que os uniu tomando forma dentro dela, pulsando vida, esperança, eternidade. Na madrugada de um dia chuvoso, as contrações começaram, e Ren quase bateu o carro de tanta pressa. Chegou ao hospital com ela no colo e o rosto em pânico. Mas Yui, mesmo entre dores, disse: vai dar tudo certo, a gente já passou por coisas piores. Foram horas de trabalho de parto, gritos abafados, mãos apertadas, palavras de força sussurradas, até que finalmente, o choro do bebê ecoou pelo quarto, e Ren caiu em lágrimas ao ver aquela pequena vida nos braços de Yui. Era uma menina, pele clarinha, olhos puxados, boca pequena, e Ren disse: ela tem sua boca e sua força. Deram o nome de Ikari, que significa luz, em homenagem à mulher que iluminou a vida dele. Yui, exausta, segurava a filha com os olhos brilhando, e sussurrou: agora somos 3. E vamos ser eternos. Os primeiros dias com Ikari foram caóticos e mágicos ao mesmo tempo, noites mal dormidas, choros que vinham do nada, mamadas longas, e aquele cheirinho de vida nova que preenchia cada canto da casa. Yui, mesmo cansada, sorria ao ver o rostinho da filha, e Ren, que antes só segurava relatórios, agora segurava fraldas, mamadeiras e o corpinho delicado daquela menina que chegou para transformar tudo mais uma vez. Ele aprendeu a ninar, a dar banho, a trocar roupa com as mãos desajeitadas e o coração gigante, e numa madrugada qualquer, disse olhando para a filha: eu tenho bilhões, mas você é o meu maior tesouro. A casa foi se tornando mais viva, com brinquedos espalhados, desenhos na geladeira, paredes rabiscadas e risadas que antes não existiam. Yui dizia: ela trouxe cor para nossa casa,
E Ren respondia, e música pro meu silêncio. As visitas vinham cheias de presentes, paparazzis tentavam fotos, mas o casal mantinha tudo discreto, protegendo a filha do mundo lá fora, enquanto ensinavam ela, aos poucos, que amor é o que mais importa. As noites agora não eram mais só deles dois, mas isso não diminuía o amor, apenas o expandia, e entre um choro e outro, trocavam olhares dizendo, a gente conseguiu. Decidiram batizar Ikari numa cerimônia pequena no jardim da empresa, onde tudo havia começado, entre as flores que Yui plantou e os quadros que ela pintou com os alunos da ONG. Vestiram a pequena com kimono vermelho bordado com flores de cerejeira, e Ren carregou nos braços até o altar improvisado, onde amigos, funcionários e crianças assistiam em silêncio com sorrisos no rosto. O sol brilhou forte naquele dia, como se o céu estivesse abençoando aquela família, e quando o nome da criança foi dito, todos aplaudiram de pé, alguns choraram, e Yui disse com voz baixa, ela é o elo entre tudo que vivemos. Depois do batismo, houve uma pequena festa com doces japoneses, origamis espalhados pelas mesas, e uma canção tocada ao vivo por uma das meninas da ONG que aprendeu música ali. Era tudo simples, mas verdadeiro, e Yui, ao ver a filha dormindo no colo de Ren, pensou, nada mais me falta. Aquela tarde ficou marcada como o dia em que não só Ikari recebeu bênçãos, mas também todos que viram que o amor verdadeiro, mesmo em meio à pressão, à fama e à dor, pode criar raízes eternas. O tempo passou rápido, e Ikari cresceu cercada de amor, criatividade e liberdade, com os pés descalços nos corredores da empresa, desenhando nas paredes do jardim, ouvindo histórias que Yui contava ao pé da cama, e aprendendo com Ren sobre negócios, ética e coragem. A menina tinha o brilho da mãe nos olhos e a determinação do pai no jeito de falar, fazia perguntas difíceis, dizia que queria mudar o mundo com seus desenhos, e sempre que via alguém triste, sentava do lado e oferecia um origami feito por ela. Yui e Ren se tornaram referência dentro e fora do país, receberam prêmios, palestraram juntos, lançaram livros, mas nunca deixaram de ser aquele casal que dança descalço na sala ou que compartilha chá antes de dormir. Os dois continuavam apaixonados, mas agora de uma forma madura, sólida, com raízes profundas e galhos que tocavam o céu. A cada aniversário da filha, fazia uma cápsula do tempo com desenhos, cartas e fotos, dizendo, um dia você vai ver que tudo isso foi por você. A casa deles virou um lar de verdade, e a empresa, um símbolo de como a ternura também pode liderar. Anos depois, quando Genaro, o pai de Ren, já idoso e cansado, começou a sentir que sua hora estava chegando, chamou o filho e a nora para uma última conversa no jardim da casa de campo, sentados sob a mesma árvore onde tantas vezes riram e choraram. Disse com voz fraca, mas serena, vocês me deram um fim de vida que eu jamais imaginei. Se fui um pai duro, vocês me ensinaram a ser doce. Entregou a Ikari um livro antigo com capa de couro. Era o diário que ele escrevia desde jovem, com pensamentos, memórias, dores e sonhos que nunca contou a ninguém. Yui o abraçou chorando e Ren disse, você foi um pilar, pai. Mesmo sem palavras. Genaro sorriu, olhou para o céu e sussurrou, sejam felizes. O amor é o que fica. Ele faleceu naquela noite, em paz, cercado pela família, e o enterro foi íntimo, com música suave e flores plantadas por Ikari ao lado do túmulo. Ren passou dias calado, mas no silêncio, dizia mais do que qualquer discurso, e quando voltou à empresa, plantou uma cerejeira no centro do pátio com uma placa, para aquele que me ensinou a ser forte, mesmo no silêncio. Quando completou 10 anos, Ikari encontrou o velho envelope com os documentos do acidente de Ren, guardado no fundo de uma caixa no escritório de Yui, e ao ler, descobriu pela primeira vez que a mãe havia salvado o pai anos antes mesmo de se conhecerem oficialmente. Correu até ela com os olhos arregalados e disse, mãe, foi você que salvou o papai. Yui, surpresa, confirmou com um aceno de cabeça, e a menina então chorou, abraçada a ela, dizendo, você é uma heroína de verdade. Naquela noite, pediu para dormir com os pais, e ali deitada no meio da cama, perguntou, o amor de vocês começou no susto, né? Ren riu e respondeu, no susto, e no destino. A menina então pegou papel, lápis e desenhou os três juntos, com corações ao redor e um sol brilhando por trás, escreveu no canto, minha família é meu superpoder. E aquele desenho ficou emoldurado no quarto de casal, lembrando a eles todos os dias de que a história que viveram era mais mágica do que qualquer filme ou novela. Como tudo na vida, nem só de paz se vive, e no momento de crise econômica mundial, a empresa de Ren passou por dificuldades inesperadas, investidores sumiram, parceiros quebraram, e boatos começaram a surgir de que o Império Takahashi estava ruindo.
A pressão foi enorme, os jornais fizeram alarde, e novamente, o nome de Yui apareceu envolto em mentiras. Mas dessa vez, ela não chorou, não se escondeu. Apareceu na sede no dia seguinte com roupa simples, cabelos presos e uma apresentação nas mãos. Subiu ao palco, reuniu todos os setores e disse: "Nós construímos isso com amor. E vamos reconstruir com fé." O discurso viralizou, os funcionários se uniram, campanhas solidárias surgiram, projetos antigos foram reinventados, e em menos de 6 meses, a empresa se estabilizou novamente. Aquilo marcou a liderança dela como mais do que emocional. Era estratégica, lúcida, corajosa. Ren, ao vê-la no palco, sussurrou: "Ela é minha força quando eu fraquejo." Aos 35 anos, Yui lançou seu primeiro livro de memórias, intitulado Antes do Amor Me Encontrar, onde contava sua vida desde os dias humildes até o presente, passando pelo salvamento de Ren, os medos, os traumas, os recomeços. O livro virou best-seller em menos de uma semana, foi traduzido para 20 idiomas e virou tema de documentário, série e até peça de teatro. Mas o que mais tocava os leitores eram os trechos simples, como quando ela dizia: "Ser tímida não significa ser fraca. Ser silenciosa não significa não ter voz." As meninas se viam nela, os homens se reeducavam com ela, e famílias se reencontravam por causa das palavras dela. Yui não buscava aplausos, mas inspirava sem querer. Ren, ao ver o sucesso do livro, disse: "Você mudou mais vidas do que qualquer presidente." E Yui apenas respondeu: "Eu só vivi o que era verdade." O tempo passou, os cabelos ficaram mais grisalhos, as rugas chegaram, mas o amor continuava ali, firme, aquecido, presente. Yui e Ren continuavam tomando chá à noite, andando de mãos dadas, dançando na sala ao som de músicas baixas. Ikari cresceu, foi estudar fora, mas voltava sempre, dizendo: "Nenhum lugar é mais casa do que aqui." E quando perguntavam a eles qual era o segredo da relação, Yui respondia: "A gente nunca desistiu no meio da tempestade." Os dois passaram a cuidar mais da fundação do que da empresa, dedicavam os dias a ajudar jovens, idosos, mães solo, e diziam: "Não podemos mudar o mundo todo, mas podemos mudar o mundo de alguém." No aniversário de casamento, Ren preparou um presente silencioso, levou Yui até o campo onde ela o encontrou na estrada anos atrás. Havia montado uma pequena estufa ali, cheia de flores vermelhas, com um banco no centro e uma placa escrita à mão: "Aqui você salvou minha vida. Aqui eu recomeço sempre." Yui chorou em silêncio, sentou no banco com ele e ficaram ali por horas, em silêncio, apenas sentindo o tempo passar. Ele pegou sua mão, já enrugada, e disse: "Se eu tivesse que viver tudo de novo, escolheria me perder naquela estrada outra vez." E ela respondeu: "E eu escolheria parar para te salvar, mesmo sem saber quem você era." Anos depois, quando Yui já velhinha, escreveu sua última carta para Ren, dizendo: "Se eu partir antes, não fique triste. Você já me deu mais do que eu sonhei." E quando ela partiu, cercada por família e flores, Ren segurou a mão dela até o último segundo. A cerimônia foi simples, cheia de sorrisos entre lágrimas, como ela sempre quis. Ren viveu mais alguns anos, contando a história deles em escolas, projetos, entrevistas. Um dia, antes de dormir, olhou pro céu e disse: "Cheguei, amor." E então, se foi. Ikari assumiu a fundação, e a história deles virou lenda viva. Porque o amor verdadeiro nunca morre, apenas floresce em outras formas. E se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar levando histórias emocionantes até você. Também deixe o seu like, que faz toda a diferença para o YouTube entender que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. Obrigado por assistir, pessoal. Até a próxima história.